Hoje o Café Camase são com a Sônia e com a Rúbia da Veloci Despachante Imobiliário. Muitas pessoas querem saber o que é um despachante imobiliário, o que ele faz, o que ele come, onde ele vive. Então, né? Muita cuca, muito café e nas reuniões no shopping. A gente vai falar um pouco sobre regularização de imóveis e o que faz um despachante imobiliário. Sejam muito bem-vindos ao Café Camase. Obrigada, boa noite, David, boa noite a todos. Eu vou me apresentar um pouquinho, meu nome é Rúbia, eu sou advogada e sócia da Veloci. Trabalhei durante 3 anos no registro de imóveis aqui de Indaial e também na advocacia pública no município de Rodeio. Eu sou Sônia, atuo na Veloci como despachante documentalista. Trabalhei também durante 10 anos no registro de imóveis aqui de Indaial, né, como escriturária. Sou formada em serviço social e estou graduando agora neste semestre também em despachante documentalista. Além de nós duas, né, a Veloci tem mais um sócio, que é o Márcio Wippel, formado em engenharia civil, sócio da Coulson Construtora e sócio proprietário da Vitesse Imóveis, né? Ele atua já no ramo imobiliário há 15 anos, né? E dentro da Veloci ele está atuando no suporte de engenharia, né, e nas avaliações imobiliárias. Legal. Eu acho que seria legal a gente já começar falando para as pessoas o que é um despachante imobiliário, né? O que ele faz, qual o suporte que ele dá para os clientes. Se vocês puderem explicar isso para a gente. Então, né? Em relação ao despachante documentalista, o exercício da profissão de despachante documentalista, ele foi regulamentado pela Lei 14.282 de 2021. E segundo a lei, né, o despachante documentalista é responsável por acompanhar a tramitação de processos, procedimentos, cumprir diligências, anexar documentos, prestar esclarecimentos, solicitar informações e relatórios, bem como proceder todos os atos pertinentes e necessários à mediação ou à representação. Então, dentre as 12 áreas existentes, né, do despachante documentalista, a Veloci atua em específico na área imobiliária, tá? Então, entre os nossos serviços, a gente presta assessoria em tabelionatos, registro de imóveis, prefeitura, registro civil e demais órgãos. A gente também presta assessoria para sanar exigências do registro de imóveis, né? Inclusive, foi essa necessidade que a gente viu trabalhando lá que fez a Veloci nascer, essa coisa de tentar ajudar as pessoas justamente nessa intermediação, registro de imóveis e, né, os demais órgãos. A gente via muita dificuldade das pessoas nesse sentido, trabalhando lá dentro. Então, esse foi a sementinha da Veloci. A gente presta assessoria e faz montagens também de processos de retificação de área, incorporação, instituição de condomínio, desmembramento, unificação, entre outros processos. A gente presta consultoria também em determinadas áreas, elabora requerimentos, contratos, declarações, emite as mais variadas certidões nas esferas municipal, federal e estadual, muito importante na hora de negociar um imóvel também. A gente presta também, como eu sou advogada, a gente tem essa parte dos inventários extrajudiciais e a regularização de construção, que também é um carro-chefe da Veloci hoje, no dia de hoje, é o que a gente mais está fazendo. Assim. Eu vou colocar aqui o que eu vejo como cliente. Em resumo, apesar da humildade delas, tu chega com o problema, a Veloci resolve. É mais ou menos por aí. A gente fica feliz em ouvir isso. Na verdade, a nossa intenção é essa, resolver os problemas. Às vezes parece impossível, mas a gente vai com a Sônia com toda a atenção e ela tem uma experiência muito grande na parte de confrontação, de matrícula, essas coisas, ela tem uma habilidade muito grande. Então, ela consegue identificar logo o problema e às vezes até identificar coisas que a pessoa nem imagina que tem, né, na situação. Então, a gente acaba se completando nesse sentido. Assim. Legal. Falando dos clientes, a maior dor que os clientes têm se dá realmente na questão da regularização das edificações. Vocês podem explicar um pouquinho como funciona esse processo, como seria essa situação, qual que é esse primeiro passo, como funciona a averbação do imóvel? Sim, no geral, né, só para entender um pouquinho, as averbações são anotações de alterações ocorridas, né, no imóvel, na matrícula do imóvel. Referente à averbação de construção, é a atualização da área construída na matrícula do imóvel. Como a Veloci atua, né, na regularização de construção? Falando mais das áreas que já constam edificações construídas há um certo tempo, que a gente percebe que a procura é maior nessa finalidade, né? Até por conta de venda, hoje em dia a gente precisa ter a área regularizada da construção na matrícula
para conseguir fazer a venda através do financiamento bancário, né? Então, a Veloci tem uma grande procura em relação a essas áreas já existentes há algum tempo. Primeiro passo, a gente verifica, né, a matrícula do imóvel, se o proprietário, né, condiz com o que está descrito na matrícula, se continua ainda, né, sendo aquele proprietário, se já não transferiu. A gente verifica se precisa ser feita alguma atualização de dados do imóvel, de dados dos proprietários também na matrícula. Segundo passo, a gente também verifica se a pessoa tem algum projeto aprovado na prefeitura, alvará de licença, habite-se, atestado hidrossanitário. Caso não tenha nada, né, a gente inicia o processo do zero. Aí vai precisar de um auxílio, né, de um profissional da engenharia civil para fazer toda a parte, né, desse processo. A gente tem alguns parceiros, trabalha, né, com alguns parceiros em relação a isso. Então, o engenheiro vai fazer o projeto, vai tramitar isso dentro da prefeitura, aprovar assim como um projeto novo, só que vai ser um projeto de regularização. E tendo o habite, a Veloci consegue verificar a decadência do INSS, né? Através de um contador, né? Habilitado, né? Junto à Receita, para conseguir fazer toda essa análise se vai ter ou não INSS para pagamento, né? Após tendo isso, a CND negativa, né? Da obra ou negativa ou positiva com efeitos negativos, desculpa, a gente consegue encaminhar o registro de imóveis juntamente com o requerimento, que é o documento que pede a solicitação, né, dessa regularização de construção. Existem alguns trâmites e processos que devem ser seguidos até para poder comercializar esse imóvel enquanto que ele está em construção e tal, que seria incorporação. Então eu queria que você explicasse um pouco esse processo e também a importância dele dentro desse contexto jurídico, essa questão de regularização de imóvel, para que os clientes também entendam o que é, né, a incorporação, afinal. Então, a incorporação imobiliária, né, é um conjunto de processos voltados para a construção de empreendimentos com unidades autônomas, né, com a finalidade da alienação, ou seja, a venda ainda na planta. Além da venda antecipada, também a incorporação ela possibilita a venda parcial das unidades, né, o que seria, né, essa venda parcial. Além da venda parcial, também a instituição e abertura de matrícula parcial. Quando uma unidade, se tratando de casas, né, ou blocos, né, quando uma unidade estiver pronta, concluída, é possível tirar o habite parcial dela. Com o habite parcial, a gente consegue solicitar no registro de imóveis, né, a instituição parcial do imóvel que já está lá incorporado com todas as unidades bonitinhas, né, na matrícula do imóvel, a gente consegue fazer essa instituição parcial. E assim abrir uma matrícula, né, para conseguir fazer a transferência apenas dessa unidade. Isso também ajuda, né, nas questões de casas. Às vezes o construtor está construindo 2 casas, ele quer construir uma só, vender aquela, já fazer o financiamento bancário para receber o dinheiro para construir a próxima casa. Então a incorporação ela ajuda nesse sentido, né? Ela possibilita, né, essa venda parcial e posteriormente a instituição, né, de condomínio parcial ali com a abertura da matrícula. Além, né, disso tudo, a incorporação imobiliária ela também ajuda, ela possibilita, né, a redução dos custos tributários, né, através do patrimônio de afetação, dentre outros regimes novos também que surgiram, né. Então ela reduz ali no final de todas as contas, ela acaba reduzindo um pouquinho os custos, né. Em relação à pessoa jurídica, né, a gente fala. Então a Veloci também aconselha, né, a conversar com o seu contador a respeito dessa tributação, né, tirar as dúvidas certinhas para conseguir uma redução de custos ali no final. Legal. Falando até com o cliente, né, que vai comprar um imóvel incorporado, é muito mais seguro. Na verdade, pode ser comercializado só com a incorporação. Sim. E lá vai constar já o tamanho do terreno, exatamente, o que vai ser construído, o memorial descritivo. Então, para quem está comprando, também é uma baita de segurança. É muito importante lembrar, né, as imobiliárias realmente, elas só podem fazer o anúncio, né, do imóvel estando incorporado, né. Então, isso é bem importante frisar também. A gente sabe que às vezes acontece, né? Acontece. Situações que a gente verifica que não são anunciados sem incorporação, mas é importante frisar que é legal. Então... falando agora um pouco sobre a questão de retificação viária, né? É um bicho-papão aí que todo mundo tem esse receio, eu tô com o meu terreno. A gente sabe que tem diferenças, inclusive em terrenos urbanos, por conta de calçada, o vizinho mudou um muro. Então,
É legal a gente explanar aqui quando se faz necessária essa retificação diária, como ela é feita, como é que funciona esse processo, quem faz, eu procuro a Veloci me dar a solução, não, eu tenho que procurar primeiro o engenheiro. Explica pra gente como isso funciona. Sim. Então, a retificação diária, né, ela deve ser feita quando a descrição da propriedade, né, presente na matrícula, ela não condiz, né, ou ela esteja de forma omissa, não contendo informações necessárias, né, ou imprecisa, né, ou seja, não condizente com a realidade. A Veloci, né, presta assessoria na retificação diária, né, do início ao fim. Então, a gente inicia os nossos trabalhos ali com o profissional responsável, o profissional técnico, engenheiro, né, da área, desde o início. A gente verifica juntamente com ele a matrícula do imóvel, né? Mesma coisa que na regularização de construção, verifica o que precisa ser atualizado em relação a dados do imóvel, dados dos proprietários, né? Tudo que deve ser feito juntamente com a retificação, porque às vezes tem algumas coisinhas ali que precisam ser atualizadas, né? Para a retificação conseguir ser concluída, né? Então, tendo essa análise da matrícula, a gente também faz a aprovação na prefeitura, caso necessário, vai depender do profissional técnico. A gente faz a busca de confrontantes, colhe as assinaturas dos confrontantes também, ou seja, junta toda a parte documental, faz toda essa parte documental, né? E encaminha o registro. Como eu disse anteriormente, né? A gente faz assessoria do início ao fim, então a gente acompanha o processo do início ao fim. Se tiver alguma coisinha ali no meio do caminho, porque a gente sabe que retificação diária, né? Hoje é um dos processos mais não vou dizer burocráticos, mas complexos, né? Então a gente acaba no meio do caminho, né, tendo alguns imprevistos e a Veloci está ali, né? Justamente para ajudar, para auxiliar a resolver e a solucionar todas essas questões que vão aparecendo no meio do caminho. E é um processo que vai ficar cada vez mais comum. Eu acredito que com frequência os próprios registros de imóveis vão começar a exigir esse complemento de informações, essa correção de informações, até por uma questão mesmo de segurança jurídica, né? De constar a área correta, a informação correta, os confrontantes. Então é uma coisa que, embora complexo, vai se tornar mais necessário e comum no dia a dia. Eu acho que vai acabar que muita gente vai precisar desse serviço. O que eu acho legal compartilhar aqui, até eu como cliente de vocês, é porque às vezes o cliente, meu Deus, né? Eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo, eu posso falar aqui com propriedade, até porque a gente já fez algumas retificações. E o legal da Veloci é o seguinte, né? A gente chega com a situação, ó, eu tenho essa matrícula, basicamente na primeira conversa a gente tem a matrícula e depois vocês vão juntando, resolvendo. Inclusive eu posso compartilhar aqui essa questão de assinaturas, né? Correr cartório, reconhecer, fazer todo esse trâmite, porque eu posso falar aqui como cliente super satisfeito, porque eu tinha a situação que era fazer retificação, vocês pegam de verdade, do início até o fim do processo e me entregam a matrícula pronta, né? Isso até a gente brinca que é uma satisfação gigante, assim, porque quando chega lá com a matrícula ali registrada, assim, é quase que, né? É uma vitória, porque é um processo complexo, né? Mas tem alguns casos que é uma vitória, né? Essa questão, acho que da confrontação na retificação diária é uma das coisas mais complexas mesmo, porque realmente tem confrontante que às vezes mora em outro lugar, tem confrontante que se recusa a assinar por coisas pequenas que a gente consegue fazer uma conciliação ali, às vezes até pegar a área dele para retificar também e ele ficar feliz. Então a gente acaba, né, querendo ou não, fazendo essa assessoria e a conciliação ali em relação e a é essa importante frisar que assim, ó, a Veloci, o nosso intuito é fazer com agilidade e qualidade os serviços. Só que a gente não pode deixar de falar que a gente depende de outros profissionais para concluir. Então, o nosso trabalho, além de tudo, é cobrar, ficar em cima, estar junto dos engenheiros ou dos confrontantes, dos vizinhos ou do amigo do vizinho, e enfim, a gente tem que ter todo um contato com uma gama enorme de pessoas para poder fazer dar certo. Então, às vezes, claro, não depende 100% da Veloci, mas a gente tenta fazer acontecer, porque às vezes a pessoa não tem tempo, não sabe por onde começar, ela não pode se dispor a ficar ali 2, 3 dias faltando de trabalho, ou seja lá o que for, para cuidar dessa parte. Então é isso que a gente faz. A gente corre atrás e tenta resolver da melhor forma possível. O que eu acho legal nesse modelo de assessoria que vocês prestam, porque assim, ó, quem é o maior detentor das informações que estão ali relacionadas são vocês. Então, quando vocês se envolvem, por exemplo, numa assinatura de um confrontante, imagina eu aqui,
com 7 confrontantes que eu vi a planta, mas eu não sei exatamente como foi, o que aconteceu, explicar toda essa situação para depois pegar a assinatura. Então, quando vocês assumem essa responsabilidade, para quem está contratando vocês é excepcional, porque vocês são neutros nessa situação, entendeu? Vocês estão falando ali de forma totalmente imparcial, sem puxar nem para quem contratou e nem para quem é o confrontante. Então, a agilidade com que isso vai ser resolvido é muito maior, porque às vezes tem um peso, o vizinho está pedindo para eu assinar, mas quem é? E vocês realmente estão ali para colocar a área que foi levantada, por quê, né? O que está acontecendo, por quê, até tranquiliza demais todo esse processo de retificação, que nem sempre é fácil, né? Então isso é uma coisa bem bacana também aí que vocês fazem e realmente funciona muito bem. Falando aqui sobre inventário, a gente sabe que nem sempre as pessoas têm essa preocupação de fazer um testamento, deixar tudo ajustado em vida, e acaba que vai entrar em inventário imóvel, e isso acaba, na maioria das vezes, sendo algo muito complexo para quem tem que resolver essa situação. E a gente sabe que vocês também fazem essa assessoria e conseguem resolver, até porque muitas vezes o processo em si está todo ali junto, né? Porque esse terreno precisa ser retificado, esse terreno precisa ser regularizado e resolver essa situação num todo e também inventariado. Então está aí a Veloci que também atua nessa situação. Se vocês puderem pontuar esse passo a passo, o que a Veloci consegue fazer, resolver para ajudar quem está com essa situação pendente a resolver, seria legal também. Sobre inventário, eu acho importante frisar que o despachante imobiliário ele só consegue auxiliar o advogado e a família na parte documental. Então, precisa de um advogado para estar fazendo toda a análise dos bens a serem inventariados, ter uma conversa, né, com todas as partes, para tratar da melhor forma possível, porque é um assunto delicado. Então, assim, existem 2 modalidades de inventário, o judicial e o extrajudicial. O extrajudicial é quando ele pode ser feito em cartório. Quando é que o inventário pode ser feito em cartório? Quando não existem herdeiros menores ou incapazes, quando todos estão de acordo com os bens, a partilha dos bens, e quando não existe um testamento válido. Então, nesses casos, eu posso fazer o inventário no cartório. Então, ele acaba sendo mais rápido e mais econômico. Então, quando existe divergência na partilha dos bens, herdeiros menores ou incapazes, necessariamente o inventário precisa ser feito de forma judicial, tá? Então, assim, nós, quando se trata de inventário extrajudicial, a gente consegue auxiliar eu como advogada e a Veloci na parte documental, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Falando aqui agora sobre a segurança jurídica dos negócios imobiliários, né? O que é indispensável a gente ter ciência de que todas as certidões estão negativas para dar essa segurança jurídica e para que o comprador compre esse imóvel sem dor de cabeça. A Veloci presta esse serviço de tirar essas certidões e dar essa segurança jurídica para esse cliente? Como é que seria? Então, assim, as certidões elas funcionam mais ou menos como um atestado e ela serve para garantir que nenhuma ilegalidade ou empecilho ali na hora do negócio, né, nas transações imobiliárias. Então, ela evita que aconteçam essas situações. Então, elas são emitidas através de sites governamentais e elas apontam possíveis ações judiciais, dívidas, protestos em nome da pessoa física ou jurídica. As mais comuns são emitidas através dos sites dos tribunais, né? Justiça Estadual, Federal. Existem também as ações trabalhistas. Ações trabalhistas são muito importantes, porque dívida trabalhista, geralmente não se perdoa. Então, é uma coisa que se for o caso de existir uma ação trabalhista, ela é bem perigosa para as negociações imóveis, isso pega tudo. Então, é por isso que a gente faz a emissão. E a certidão é emitida também junto ao município, tanto do imóvel, onde está o imóvel, tanto onde se localiza a pessoa, onde ela mora, porque é muito importante essa ligação. A Receita Federal, Estadual e a negativa de protestos que os cartórios emitem. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que eu vou procurar a Veloci para tirar essas certidões? Sendo que eu posso estar indo ao cartório, eu posso estar no site. Porque as certidões exigem um cadastro prévio, uma pesquisa pormenorizada. Às vezes, elas não vêm na hora, elas vêm de um dia para o outro. Então, assim, é muito mais fácil, às vezes, tu pegar uma pessoa que centraliza esse serviço, faz todas de uma vez só, do que tu ficar fazendo cadastro nesse site, indo até tal cartório. Não é que não possa, não é difícil, não é uma situação complicada. Não, os sites são fáceis, não são complexos, só que a gente presta esse serviço
como um todo, para facilitar, porque são muitas certidões. Às vezes tu esquece de tirar uma que é a principal para negociação. Então é por isso que a gente se oferece para estar fazendo esses serviços, e tem muita gente que precisa, porque existem muitas também pessoas, digamos assim, não é leigas, né, com um pouco mais de dificuldade de mexer com o celular ou computador, então a gente está aí para prestar esse serviço. E em caso de certidões positivas, o que eu vou fazer? É muito importante tu verificar a origem desse débito, dessa dívida ou desse processo. Às vezes são situações que não vão implicar no teu imóvel e nem na tua transação imobiliária, mas às vezes pode acarretar que prejudique sim, porque pode ocorrer uma penhora, por exemplo, do imóvel que tu está negociando, ou que tu está fazendo a transferência, mas tu nem imagina que tenha isso, e depois a fraude a credores, né? Que tem essa situação de transferiu para não pagar a dívida, então isso volta, isso é retroativo e pode implicar sim no negócio imobiliário. Então é por isso que a gente faz esse serviço de emitir certidões. Vamos falar aqui como que é esse primeiro contato com a Velocity, porque algumas pessoas podem achar, não, é complexo, vou ter que faltar do meu trabalho para ir lá conversar. Não, é muito simples, né? A Velocity acaba atendendo de diversas formas, né? Nossa sala, nosso escritório fica situado ali na Avenida Maria Simão, número 15, né? Bairro das Nações, aqui em Indaial, Santa Catarina. No final da Avenida Maria Simão, próximo já à ponte quase. Nosso maior contato, né? Acaba sendo através do WhatsApp, né? Muitas pessoas acabam ou recebendo o nosso número através de parceiros que a gente tem, imobiliárias, engenheiros, né? Ou pegando na internet, né? Nas redes sociais. Então, esse primeiro contato muitas vezes é através do WhatsApp, onde a gente solicita, né, os documentos necessários através do que a pessoa está buscando e procurando, né? De ajuda ou de serviços, né? A gente solicita os documentos, sempre a matrícula, né, do imóvel atualizada, né, que eu acho que, como eu já pontuei algumas vezes, né, eu acho que é a primeira análise que a gente precisa fazer de todos os procedimentos, é saber a realidade do imóvel. Muitas vezes até a gente acaba atendendo o próprio cliente concluindo no WhatsApp. A pessoa precisa solicitar uma certidão, a gente consegue fazer essa emissão de certidão e já concluir, enviar para ela uma declaração, um requerimento também. A gente acaba fazendo esse atendimento só ali, né? Tem outros casos também que a pessoa acaba indo até o nosso escritório procurando a gente, né? Como eu falei, às vezes por indicação ou porque viu o nosso número, nosso endereço na internet, né? Que a gente acaba tendo uma conversa, a gente convida todos, né? Pra ir lá tomar um cafezinho, comer uma cuca, né? É muito importante a gente também deixar claro que a gente atende diversos públicos, né? Desde daquele que tá familiarizado com o WhatsApp, desde aquele que não... Tem gente que a gente já veio lá, eu não tenho WhatsApp, precisa ligar, precisa assim, vir da minha casa, ou eu preciso ir ali, ou vocês precisam vir aqui. A gente vai. Assim, a gente prioriza sempre o atendimento na Velocity, na nossa sala, no nosso escritório, mas já aconteceu da gente ir até o cliente, porque a gente entende a necessidade, a gente meio que se adequa à realidade do cliente, né? Então a gente respeita muito isso. Muito importante também frisar que às vezes acaba se tornando as pessoas... Tem gente que não gosta né? Acaba não gostando, precisa de muita coisa para fazer um orçamento. Mas é que realmente o nosso trabalho exige essa análise cuidadosa da documentação. A gente não tem como passar uma prévia de valores sem conhecer a realidade do cliente, do imóvel, a situação. Porque às vezes o cliente diz, tá assim, mas não tá assim, né? Ele tá de outra forma. Então isso muda os valores, implica em taxas de prefeitura, de registros, de cartórios. Então é por isso que a gente tem esse cuidado de pedir a documentação necessária para elaborar um orçamento com cuidado. Então às vezes demora um pouquinho mais, mas é para ter toda uma segurança mesmo na hora de fechar o negócio. Não estamos sendo chatas. Não, a gente quer garantir. Às vezes a gente passa por chata. Até o David, como cliente, sabe, a gente fica ali, David, mas é porque a gente quer fazer funcionar. E da melhor forma possível, né? E a gente quer passar os valores mais corretos possível, os gastos para as pessoas se programarem, porque a gente sabe que não é, para muitas pessoas é difícil tu ter esse dinheiro, se organizar financeiramente para resolver essa situação. Então a gente procura chegar ao mais da realidade possível, a melhor realidade possível de valores, para não ter um susto, ou não poder concluir o processo por causa disso, entende? Então esse é o nosso primeiro contato. Geralmente quem faz os orçamentos é a Sônia, que a Sônia tem uma habilidade maior nessa parte de regularização de construção
de retificação de área, desmembramento, ela consegue identificar melhor as situações. Eu sempre digo que a gente se complementa. Eu faço mais a parte administrativa, jurídica, documental, e ela faz mais essa parte de valores. Essa parte de despachante. Ela é o despachante da Veloz, é a Sônia. Então essa é a nossa realidade. Por isso que depende muito dela essa parte de orçamento, de ir até campo, né? Colher assinaturas, esse tipo de situação, geralmente é ela que faz. Então a gente tem todo esse, uma complementa a outra, uma tenta ajudar a outra e assim a Veloz vai. Até é importante tu colocar isso, porque vocês não dependem só do orçamento de vocês, né? Uma retificação de área depende do orçamento do engenheiro, que precisa entender o tamanho da área, a topografia do terreno, então é algo muito mais complexo do que as pessoas às vezes imaginam. Não é um preço X que o engenheiro cobra para fazer a retificação de área e fazer os projetos, memorial descritivo de tudo. Exato. Todos os terrenos que existem na cidade, cada um tem as suas peculiaridades, então cada um vai ter um orçamento diferente. É importante frisar isso, cada caso é um caso, né? Então a gente, como você falou, a gente não consegue... muitas pessoas perguntam, quanto que ficaria para fazer isso, sabe? Mas eu só queria saber o valor. Infelizmente a gente tem que fazer essa análise, porque cada caso é um caso, né? Depende de outros profissionais também. Muitas vezes a gente acaba fazendo a intermediação, né? Desses outros profissionais também, buscando o orçamento deles, acaba levando uns dias, né? A gente sempre tenta trabalhar muito com agilidade, mas acaba levando uns dias. Então a gente tenta buscar, como a Rúbia disse, né? O melhor, né? Da melhor forma possível em relação à questão de custos, né? Tempo também, que é muito importante. As pessoas perguntam muito sobre o tempo pra gente. Quanto tempo vai demorar para ficar pronto esse desmembramento, né? A gente até passa uma média, né, do que demoram os nossos processos, né? Mas, como eu falei antes, cada caso é um caso, então aí vai depender como é que o processo vai correr, como você vai lidar também nessas questões de taxa, se vai demorar para pagar ou não, se não vai aparecer alguma situação que às vezes, né, demore um pouquinho mais o procedimento. Então é isso, né? A gente realmente tem que analisar todas as situações que cada caso é um caso. E é legal também a gente expor, assim, que a gente trabalha com vários registros de imóveis, registros civis, vários órgãos assim da região, né? A gente já trabalhou com alguns. O nosso registro de imóveis, ele consegue manter os prazos de uma forma muito, muito competente, assim. Então, a gente já trabalhou com registros de imóveis que não conseguem cumprir o prazo estabelecido em lei. Então, as pessoas acabam se surpreendendo. Por que em Indaial mantém prazo e tal cidade não mantém prazo? Mas é porque vai muito de registro para registro, isso também implica no nosso trabalho. Mas é importante frisar que não é porque a gente está atuando em outra cidade que a gente deixa de dar maior atenção. Não, muito pelo contrário. É que depende mesmo de cada órgão, de prefeitura, depende do registro civil, de protestos. Então é um trabalho em equipe, mas a gente está sempre ali tentando fazer funcionar. Então isso também é que muita gente não entende, né? Essa logística do despachante imobiliário. Mas é isso, a gente tem que estar ali atuando com todos os órgãos para tentar fazer a coisa funcionar da melhor maneira possível. O despachante, né, é uma profissão nova, né? Como eu comentei antes, a lei da profissão foi regulamentada agora em 2021. Então tem muitas pessoas que não conhecem ainda, né, essa profissão. Às vezes até tem dúvidas de como realmente funciona, se realmente é eficaz, se vai ajudar, se vai facilitar, né, na questão ali de tempo, agilidade. Mas a gente está aqui para dizer que sim, né, o nosso intuito é esse, é realmente trabalhar da melhor forma possível para agilizar os processos, né, e fazer da forma correta, né, para realmente fazer acontecer. Legal. Queria agradecer vocês aqui pelo bate-papo, já, né, tomara que tenham próximos aqui, porque é um assunto muito vasto, a gente contou algumas coisas aqui que são mais corriqueiras, mas tem outras que têm as suas peculiaridades e não menos importantes que essas, mas foi um conteúdo bem rico aí, eu acho que vai ser bem bacana para todo mundo que for assistir. Legal, mais uma vez a gente agradece o convite, sem dúvida foi prazeroso trocar essa ideia com vocês, você como cliente, parceiro, né, então a gente acaba se sentindo à vontade e é isso aí, precisando, estamos na área. É isso, né, agradecemos então e ficamos à disposição. Legal. E vem o próximo. Aê.